Nós somos filhos de Deus. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Como é que uma imagem e semelhança de Deus, nesses 4 dias, faz o que está fazendo? Veja que o diabo, por isso eu citei Sabedorias 2:24, foi por inveja do diabo que o pecado e a morte entraram no mundo. Só que Jesus Cristo, do contrário, quando ele veio, ele nos salvou naquela cruz. Se você puder pegar Romanos capítulo 8, a partir do versículo 15, a Bíblia fala o seguinte: os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne, e os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Portanto, as aspirações da carne são uma rebeldia contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. E o que é que nós vemos no carnaval? A carne, né? A gente vê a vontade da carne, a vontade do ser humano ali explicitamente sendo feita. E a própria palavra fala em Romanos 8, verso 8, é o próximo versículo. Romanos 8, verso 8. Os que fazem a vontade da carne não podem agradar a Deus. O que é que eu estou dizendo? Que aquilo que se propõe a fazer nessa época do carnaval, as danças, a sexualidade exposta, a bebida, o uso de preservativo, todo o culto a Satanás, isso não é vontade de Deus. Os que vivem, os que fazem a vontade da carne não podem agradar a Deus. E é interessante porque antes do verso 5, dos versos 1 até o verso 4, que eu não vou ler, de Romanos 8, o apóstolo Paulo está dizendo para a comunidade cristã de Roma que aquilo que era impossível com a lei, porque Moisés trouxe a lei para educá-los, para trazer a santidade, mas eles romperam, eles descumpriram. A lei não foi capaz de aperfeiçoá-los. Mas aí quando Jesus Cristo morre na cruz, derrama o seu sangue, e depois ele derrama o Espírito Santo, ali acontece o possível. Qual era o possível? O agrado a Deus, agradar a Deus. Porque o desejo da lei era trazer a perfeição para aquele povo de Israel. Mas não foi possível acontecer isso. Por isso, no verso 1, ele fala: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão no Cristo Jesus. E depois ele vai dizer que nós não estamos mais em dívida com a lei, e nem com a carne, mas com o próprio Jesus. Então, se Jesus nos salvou naquela cruz, se o sangue dele foi derramado no alto da cruz, se ali ele resgatou a minha e a tua vida, por que nós vamos pegar o nosso corpo e expor a vontade da carne nessa época do carnaval? Se nós estamos em dívida, é com o Senhor Jesus que nos salvou, que nos santificou, que nos justificou, como eu acabei de falar, né? Em Colossenses capítulo 2, verso 14, ele anulou o documento de condenação que havia para mim e para você. Você entende o que eu estou falando? Nós éramos para ir para o inferno, estávamos fadados, condenados ao inferno, mas com o sangue carmesim de Jesus Cristo, só vive a vontade da carne quem quer. Só vive segundo a vontade do pecado quem quer. O que é que isso quer dizer? Que ele já nos resgatou. Então nós não devemos nos submeter aos desejos da carne, porque alguém já nos salvou numa cruz. Então, se eu estou aqui, eu, Cássio, estou aqui, vai ter 4 dias de carnaval, e lá fora está truando, o mundo já está, porque a estrutura é grande, irmãos. O diabo, ele coloca uma estrutura enorme. As igrejas evangélicas fazem retiros, né, tem as suas dificuldades. A igreja católica, ela faz renovar, encontro aberto, porque o intuito da igreja católica no renovar é pegar aqueles que estão na cidade para poder resgatá-los. Mas tanto uma estrutura, seja evangélica como a católica, é difícil. E a gente investe, né?
divulgamos a semana toda, os irmãos divulgando aí. Agora mesmo lá na quadra do Coronel Libório, o povo lá está limpando, está levando cadeira, estão levando som. Aí durante os 4 dias tem que estar lá direto, é um cansaço físico grande. Mas lá fora, o investimento é pesado. O diabo, ele bota pesado mesmo. Você vê que quantas pessoas vão para o carnaval, quantas jovens ficaram grávidas, quantos homens casados irão trair suas esposas, quantos jovens, né, quantas crianças irão pela primeira vez tomar a primeira bebida, experimentar a primeira droga, quantos estão agora, quantos no Brasil inteiro estão agora desejosos para amanhecer logo o dia de amanhã, para poder ganhar o mundo, e a carne está lá florando, a carne está lá fervendo de vontade. Veja como Satanás conseguiu nos pegar. Mas eu estou pregando a palavra, e o que a palavra está dizendo é que nós não devemos obedecer à carne. Por quê? Porque existe alguém que nos salvou na cruz. Então é a ele que nós devemos obedecer. Devemos estar sob o impulso do Espírito Santo, pois não há mais dívida com a carne. Deixa eu ler para você, ó. No verso 10, fala assim: se porém Cristo está em vós, se morreu na cruz para me salvar, né? Então não vou mais obedecer à carne, Cristo está em mim, não mais à vontade carnal. Ou seja, alguém vai mandar na carne. Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja morto por causa do vosso pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, pelo seu espírito que habita em vós. O que isso quer dizer? Que quem manda em nós agora é o Espírito Santo. Por isso que a vontade carnal não vai reinar em mim. Se eu tenho consciência de que Jesus me comprou na cruz, eu me entreguei a Ele, eu recebi o Espírito Santo, eu deixo o Espírito Santo me guiar, então quem está mandando no meu corpo, no meu pensamento, na minha carne, nos meus órgãos, nos meus sentimentos, é o Espírito Santo. Porque eu sei que eu sou uma pessoa salva em Jesus Cristo. Então lá fora, pode vir quem vier de fora, não importa quem vier, eu não vou sentir vontade de ir. Por quê? Porque a minha carne está sob a direção do próprio Jesus Cristo, através do Espírito Santo, já que eu sou um homem salvo. E o que a palavra diz, além do mais, né? No verso 12 diz, ó, portanto, irmãos, estamos em dívida, mas não mais com a carne, como devendo viver segundo a carne. Então, por que o mundo pode pregar o que quiser, amados? O mundo pode pregar o que quiser. Eu não sou deste mundo, eu sou do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não estamos mais em dívida com a carne para fazer a vontade da carne. No verso 13, a palavra fala, pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se for pelo Espírito, matardes o procedimento carnal, então vivereis. Porque aqui está dizendo, o pecado que reinava em nós, antes de nós sermos de Cristo, foi morto. Foi morto. Uma coisa é você estar em Jesus e de repente você cair por vacilar. Outra coisa é você estar na carne, no pecado, numa vida carnal. E para fechar, verso 14, 15, 16 fala, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes espírito de escravos, e eu quero que você tome posse disso. Você não nasceu para ir para o carnaval, você não nasceu para pegar teu corpo e torná-lo como se fosse um tambor de lixo, como se fosse desculpa a expressão, mas você menina, você mulher, você não nasceu para pegar o teu corpo e tratá-lo como se ele fosse um depósito de espermas. E é o que mais vai acontecer nesse tempo. De fato, vós não recebestes espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o Espírito que, por adoção, vos torna filhos, e no qual clamamos, Abba, Pai. Porque o próprio Espírito se une ao nosso Espírito, atestando que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo,
se de fato sofremos com ele, para sermos também glorificados com ele. Então, irmãos, você que me escuta, para concluir minhas palavras, eu quero falar para você que o nosso Deus, que mandou Jesus Cristo para morrer na cruz para nos salvar, é o mesmo Deus que está do nosso lado com o Espírito Santo em nossa carne, em nosso corpo, nesse tempo proposto pelo diabo, que é o carnaval, para que nós glorifiquemos a Deus e não ao diabo. Porque o carnaval é culto a Satanás.